Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem é que entrou aqui? Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Estivemos juntos hoje de manhã, né, Nazir? Lá na nossa comunidade do Santo Antônio. Estivemos juntos. Eu vou aqui colocar as coisas aqui para ver a leitura de hoje, né? Sim, paz e bem. Como é que estão as coisas agora? Tudo tranquilo aí, Nancy? Hoje de manhã estava tudo bem, né? Deve estar tudo bem ainda. Eu vou agora tentar localizar a leitura, que está um pouco difícil aqui, por algum motivo que eu não sei qual é. Estranho. Está meio difícil de localizar a leitura aqui. Não está entrando, mas vai entrar. Só ter um pouquinho de paciência. Né? Só ter um pouquinho de paciência, vai entrar. Só tem que ter calma. Ai, ai. Entrou. Tudo certo agora. Daqui a pouco a gente começa. Tudo na santa paz, graças a Deus. Atualmente eu falo que a gente precisa ter paz na vida. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Vou lhe dar agora os parabéns pessoalmente. Eu sei que nasceu os gêmeos do seu sobrinho. Então, meus parabéns. Fiquei muito feliz em saber. Boa noite, paz e bem, diz Ana Paula. A reflexão de hoje vai ser interessante e talvez até ela tenha algumas coisas que, vamos dizer assim, chamam a atenção, que normalmente não vão ser ditas em alguns ambientes, porque inclusive são incômodas, né? Obrigado, Henrico e Chiara. Nomes bonitos. Nomes bonitos. Né? Tá quase na hora, mas então a gente vai fazer uma reflexão. Bernardo, a reflexão que você vai fazer hoje é igual a que você fez hoje de manhã lá na comunidade de Santo Antônio. Ela vai ter o mesmo conteúdo, mas ela não vai ser igual. Porque eu sinceramente acho que elas não devem ser iguais. Elas devem ser parecidas. Né? Por que elas não devem ser iguais? Porque as comunidades não são iguais. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem
me encarregou de julgar ou dividir vossos bens. E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes essa parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará tudo que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Essa leitura por si só é uma leitura muito interessante, muito perturbadora, principalmente para os dias de hoje, porque nós vivemos uma sociedade onde é necessário que nós acumulemos bens. E aqui, quando eu estou falando em acumular bem, eu não estou falando dessa poupançazinha, desse investimentozinho que você tem para uma emergência ou para garantir um pouquinho mais de dinheiro quando você se aposentar. Né? É muito comum, quando a gente toca nesse tipo de coisa, que as pessoas façam uma falácia, ou seja, um argumento mentiroso, conhecido como falsa analogia. Ou seja, analogia é uma comparação. Então, isso é uma comparação falsa. Então, por exemplo, Dom Erwin Krautler, no Sínodo para a Amazônia, discutindo a questão do celibato sacerdotal, ele falou assim: é um problema o celibato dos padres, porque os índios, os indígenas, eles não conseguem confiar muito no padre, porque eles acham que todo líder tem que ter uma família, porque ele tem que saber cuidar da família para poder ser um líder. E aí algumas pessoas fizeram a falsa analogia. Ah, se for assim, vamos trocar a Bíblia pela revista do Homem-Aranha, porque a Bíblia é muito difícil de ler. Não foi isso que Dom Erwin falou. Dom Erwin estava falando sobre um dado cultural de um povo que a gente ia evangelizar. Não estava falando sobre a dificuldade de leitura de pessoas normais que já estão evangelizadas. Se você olha aqui, o que Jesus está falando não é dessa poupançazinha que você tem, desse investimento que você tem, sei lá, poupança privada, previdência privada, CDB, letra de câmbio, sei lá o nome do seu investimento. Só espero que o dinheiro não esteja dentro do colchão, tá? Não é disso que ele está falando. Como quando a gente está falando de rico, a gente não está falando com uma pessoa que tem um carrinho na garagem porque está pagando prestações e prestações de carrinho. Isso fica muito claro no Evangelho. Essa pessoa diz que poderia ficar bebendo, comendo, aproveitando por vários anos. Se você hoje parar de trabalhar, comer e beber bem, aproveitar bem, quanto tempo dura o seu dinheiro? Garanto que não dura nenhum ano.
Então você não está nesse grupo. Não é dessa coisinha que a gente está falando. E isso é importante para não distorcerem o que está escrito nesse evangelho. Nesse evangelho não está se falando de uma poupançazinha, de um dinheirinho que você guarda para poder ter alguma segurança na vida. Ele sequer está falando sobre propriamente o acúmulo, aliás, propriamente a reserva, mas sim o acúmulo desenfreado, a ganância. Inclusive, Paulo, na segunda leitura, fala isso. Quando ele manda se despir do homem velho e vestir o homem novo, já que nascestes para Cristo, buscai as coisas do alto. Ele fala claramente que a ganância é idolatria. A ganância é colocar o ter, colocar a necessidade dos bens, do dinheiro, no lugar de Deus. Aquilo é um grande objetivo da sua vida. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que é muito maior do que um dinheirinho que você guarda. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Nós estamos falando de você dedicar a sua vida ao acúmulo desnecessário de bens. E isso, inclusive, é bem tocado na primeira leitura, no Eclesiastes. Porque de vez em quando eu vejo as pessoas falando assim, vaidade das vaidades. Porque a pessoa quer ter um nome numa atividade da pastoral, ou quer receber um agradecimento do pároco, ou porque o nome não saiu num papel, e aí falam vaidades das vaidades, fazendo alusão a essa passagem do Eclesiastes. Mas isso mostra que as pessoas não entenderam o que está escrito ali. Porque ele diz, a pessoa acumular bens demais, isso é vaidade. Mas ele fala de uma vaidade das vaidades. Porque são aqueles que transformam a sua vida no acúmulo desenfreado dos bens. Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a primeira encíclica dele, ele fala sobre uma vida voltada para o consumo, para uma sociedade do consumismo, para uma sociedade do descarte, ou seja, daquilo que deixa de ser importante. Se não é o último, se não é o novo modelo, você descarta. Se não tem valor, você joga fora. E sabe, pessoal, lamentavelmente, isso se aplica à vida da gente. Lamentavelmente, existe pessoas descartáveis hoje em dia. Por exemplo, ontem eu fiquei até muito cansado e a gente tinha, porque eu fui lá no presídio. E eu vi como tem gente descartável no mundo. Quando eu distribuo comida para os miseráveis, eu vejo que tem gente descartável. Tem gente que a sociedade descartou, porque nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade de acúmulo de bens. E isso, pessoal, vai contra o Evangelho e contra o Antigo Testamento. Quando Eclesiastes diz vaidade das vaidades, ele não está se referindo à roupa que você usa, ao você querer ter seu nome num trabalho, você querer receber um agradecimento ou um reconhecimento. Não. A vaidade das vaidades é a ganância, é o consumo desenfreado, é a necessidade de ter. É quando a necessidade de ter está acima da necessidade de ser. O acúmulo desenfreado dos bens.
é em si iníquo, é em si perverso, é em si pecado. Vou repetir. Se a sua vida é voltada para o acúmulo de bens, você está em pecado. E não sou eu que digo isso, são vários e vários dos teólogos, dos doutores, dos padres da igreja. Tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, de uma forma mais ou menos culta, falam que a abundância de bens, na realidade de escassez, é pecado. Algumas pessoas terem muitas e outras não terem nada, ou terem insuficiente, é pecado. E aqui eu quero aproveitar e me juntar à sociedade brasileira e me juntar à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pedir que vocês votem no plebiscito popular. Ainda dá tempo. Mas que, acima de tudo, vocês pressionem pela necessidade de uma tributação mais justa no país. O Brasil, você tem 1% da população que ganha muito mais. Esse 1% ganha mais do que 99% da população. Entretanto, esse 1% paga menos imposto do que os outros 99%. Na verdade, hoje quem ganha salário mínimo paga mais do que aqueles que ganham mais de 1 milhão por mês. Deixando claro, quem ganha R$ 1.518 está pagando mais imposto do que quem ganha R$ 1 milhão por mês. E a gente tem que entender que não é do desejo divino que as pessoas tenham esse tipo de acúmulo. Que isso só existe por causa de uma construção perversa da sociedade que vai contra a lei divina. A lei divina sempre colocou o ser acima do ter. A necessidade do ter é maior do que a necessidade do ser. Se você valoriza a necessidade do ter mais do que valoriza a necessidade do ser, você está indo para o caminho errado, você está naufragando na fé. E antes que alguma pessoa venha me acusar de ser comunista, revolucionário, teologia da libertação, me mandar para Cuba, para Venezuela, ou coisa que o gênio, que equivale a isso. Quem disse que a necessidade do ter não supera a necessidade do ser foi o Papa João Paulo II, na encíclica Solicitudo Res Socialis. Então, não discutam comigo, porque não sou eu que estou dizendo isso. É o Papa João Paulo II, é a doutrina social da Igreja, são os teólogos de nossa fé, inclusive da fé cristã e não só da fé católica. São os doutores da igreja, são os pais da igreja primitiva, lá nos primeiros séculos. Então, aqui não estou discutindo uma questão de socialismo, comunismo, social-democracia, capitalismo, liberalismo. Não, eu estou discutindo uma questão de fé. Eu acredito que Deus não estava falando uma besteira quando falou que a terra que vos dei é terra, não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Então, se há pessoas na escassez, é porque algumas pessoas, de forma perversa, estão acumulando mais do que deviam. Aliás, é interessante porque, se eu não me engano, foi Rousseau, um filósofo francês, que diz que os males da sociedade moderna surgem quando as pessoas começam a acumular bens para ela. E essa acumulação
é criada à base da força e da injustiça. Olha que coisa interessante, porque Rousseau falou isso, mas isso já tinha sido dito há muito tempo atrás na Bíblia. Quando Paulo fala que a ganância é idolatria. Quando Eclesiastes diz que não faz sentido uma vida de acúmulo. Quando Jesus diz: de que adiantou você acumular isso tudo? Hoje ainda te pedirão a sua vida. Na verdade, provavelmente viveríamos melhor, mais em paz, mais tranquilidade, mais até alegres, se tivéssemos uma sociedade com os bens melhores distribuídos, que nós tivéssemos uma sociedade onde as pessoas fossem mais importantes que o dinheiro, que a vida fosse mais importante que o lucro, que a caridade fosse a base de nossa sociedade e não o poder, que o ter fosse maior que o ser, que nós puséssemos todas as propriedades e todos os bens para produzir um grande bem comum, onde o ser valesse mais, onde cada pessoa isoladamente deveria ser cuidada, protegida, amada, que cada um tivesse vida e vida em plenitude, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com tempo, para conviver com sua família, com tempo e liberdade para manifestar a sua fé, que pudesse ter suas relações familiares, suas relações afetivas, suas relações amorosas, protegidas, cuidadas e respeitadas por todos. Isso não acontece. Por quê? Porque existe um desejo desenfreado de acumular, que dá origem a uma série de males sociais. Do mesmo jeito que houve um pecado original que originou a tudo, há uma acumulação original que a tudo origina, que a tudo distorce na sociedade e que acaba levando a graves situações como nós vivemos nos dias de hoje. Não se engane, a destruição do meio ambiente, a violência no campo, os presídios superlotados, a falta de saúde, a educação precária, os salários baixos, a dificuldade de uma aposentadoria decente, tudo isso surge a partir de uma ganância, de um desejo desenfreado por bens muito maiores do que nós precisamos ter hoje. Muito maiores que você precisa ter para a sua vida, para a vida dos seus filhos e dos seus netos. Sabe, esse tipo de coisa em si vai totalmente contra o que Jesus nos pede. Eu sei que vocês que estão me ouvindo não estão nessa vida. Mesmo os que tiverem a melhor situação social e que estão me ouvindo, ou que me ouvirão, não estão nessa vida. Mas nós temos que ter coragem. A coragem de profetas, de dizer: este acúmulo é iníquo, esse acúmulo é perverso, esse acúmulo é pecado. No reino dos céus, na terra sem males, isso não existirá. Amém? 19h54. Hoje eu falei pouco, graças a Deus, porque, como vocês podem ver, eu estou com uma carinha de cansado, né? Mas eu acho que eu dei o recado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena para vocês assistir essa live, me ouvir. Espero que não tenha sido por demais custoso. E espero que vocês aproveitem muito. Tá? Nesse momento eu vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima e Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.